Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de terça-feira, dia 27 de maio de 2025. Separei para essa rodada 6 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto para vocês, tá show galera? Antes de mais nada aí já vai deixando seu like aí para estar ajudando no trabalho do BetGreen aqui, né galera? Seu like aí vai fortalecer bastante o conteúdo e também para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, né? Então não esqueça de deixar seu like e você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal, tá? E para maiores informações sobre o grupo VIP é só me chamar lá no WhatsApp, o número vai estar aí na descrição. Se você tem dúvida, tem interesse aí, corre lá e me chama que eu vou responder o mais rápido possível, fechou? E nessa rodada, galera, de terça-feira a gente vai ter esses jogos aqui, ó. Vamos ter campeonato aqui da Suíça, Superliga, né, playoff de rebaixamento. Vamos ter aqui Copa Sul-Americana, jogo importante aí pro Vasco. Vamos ter Brasileirão Série B. Vamos ter 2 jogos aqui da Libertadores, né, jogos importantes aí, principalmente pro Botafogo nessa rodada. E mais um jogo da Sul-Americana aqui, jogo muito importante pro Corinthians aí, que precisa vencer para não depender de outro resultado aí para conseguir pelo menos uma classificação em segundo lugar, né? Primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é a Superliga da Suíça, né, playoff de rebaixamento. A gente vai ter esse jogo aqui entre Grasshopps contra o Aral, esse jogo 3h30 da tarde, né, jogo que é jogo de ida e volta, né, o primeiro jogo o Grasshopps vai estar jogando em casa e eu particularmente acredito que vai ser muito interessante para gols, tá galera? A gente vai ver os últimos 5 jogos do Grasshopps, 2 vitórias e 3 derrotas. E o Aral, né, que é uma equipe da segunda divisão, né, que está brigando aí para subir para a primeira divisão, tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, né? Então aqui o que significa, galera? Se o Grasshopps conseguir vencer no agregado aí, ele continua na primeira divisão, e se por acaso o Aral vencer no agregado, ele sobe para a primeira divisão e rebaixa o Grasshopps, né? Então é um jogo importante demais para as duas equipes. O confronto direto teve alguns jogos, né, amistosos, teve jogos também lá na segunda divisão, e no total aqui são 2 vitórias de cada equipe, né? Um equilíbrio muito grande e um empate, né, no amistoso que teve em 2022. O jogo mais recente foi um amistoso ano passado e o Aral venceu por 2-1, né, fora de casa, né, mas é amistoso, então não dá para relevar muito, mas como é jogo de ida e volta, acredito que esse primeiro jogo o Grasshopps vai sair para o jogo para tentar fazer um bom resultado em casa, né, e com isso a gente vai ter aí grande oportunidade de assistir uma partida com 3 gols, ou quem sabe até mais, e também chance de assistir gol no primeiro tempo, né. A primeira opção que a gente vai pegar aqui, galera, é a dica mais de meio gol no primeiro tempo, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Grasshopps. Agora o próximo jogo aqui, vamos ter os jogos da noite, né, o restante aqui, né, todos os jogos da noite. Vamos ter Sul-Americana aqui, jogo entre Vasco da Gama contra o Melgar do Peru. 7 horas da noite esse jogo, né, o jogo vai ser na casa do Vasco. E aqui é só o Vasco vencer, né, galera, é confronto direto aí valendo a segunda posição. O Lanús já está classificado em primeiro lugar, né, então já vai direto para as oitavas, enquanto o segundo lugar aqui vai para aquele 16avos, né, que é pegar o terceiro colocado do grupo da Libertadores, né, então é complicado, mas o Vasco aí não tem outra alternativa, né, a não ser conquistar essa vitória e tirar essa segunda posição que atualmente é do Melgar, né? Melgar tá aqui em segundo lugar com 7 pontos e o Vasco com 5, né? Então se o Vasco vencer vai a 8 e passa, né, o time do Melgar aí fica com a segunda posição. Lembrando que no primeiro jogo o Vasco ficou num empate, né, de 3-3, chegou a abrir 3-1, se eu não me engano, e acabou levando um empate no final aí, né, e acabou decepcionando, mas acredito que agora a equipe vai buscar essa vitória porque é um jogo muito importante. Os últimos 5 jogos do Vasco, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, não vai viver um momento legal, e o Melgar, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No confronto direto, apenas esse jogo, né, do primeiro jogo, onde o Melgar jogando em casa ficou em 3-3, né, que foi uma vitória teoricamente pela circunstância do jogo, mas eu particularmente acredito aí que o Vasco vai vencer esse confronto, tá? A primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, Vasco para vencer, e a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Vasco, 2-0 casa.
Agora o próximo jogo aqui, Série B do Brasileirão, 7h30 da noite a gente tem aqui América Mineiro jogando em casa contra o time do Atlético Goianiense. É jogo que, na minha opinião, a América leva um favoritismo pelo fato de jogar em casa, né? Lembrando que a equipe em casa ainda não perdeu, 3 vitórias e um empate, né? E nenhuma derrota, 10 pontos somado em casa. E na classificação geral, a equipe tem apenas 10 pontos, né? Não venceu nenhum jogo fora de casa, né? Jogando fora de casa aí, deixa eu dar até uma olhada aqui. O América fez 4 jogos, perdeu os 4, né? Realmente aí 100% negativo fora de casa. Mas jogando em casa a gente viu aí que a equipe tá bem. Já o time do Atlético Goianiense é o 12º lugar com 11 pontos, 2 vitórias, 5 empates e uma derrota. Jogando fora de casa, o Atlético Goianiense conquistou aí 3 empates e uma derrota, não venceu ninguém ainda, né? E com isso eu acredito que vale até a pena a gente pegar aqui uma vitória do América Mineiro com empate anula, né? Para dar aquela segurança extra. Os últimos 5 jogos do América, uma vitória, um empate e 3 derrotas. E os últimos 5 jogos do Atlético Goianiense, uma vitória e 4 empates, né? Timezinho para gostar de empate. No confronto direto, a mesma coisa, né? Uma vitória do América e 4 empates, né? Então, assim, no confronto direto costuma bater muitos empates. E nos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense, 4 empates também, né? Então, assim, tem cara de empate esse jogo, né? Mas a gente vai estar pegando aqui o favoritismo do América pelo fato de jogar em casa e pela campanha que vem apresentando, né, no seu território. Então a primeira opção é a dica casa vence com empate anula e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 América, 2-1 América Mineiro. Agora o próximo jogo aqui, Copa Libertadores, vamos ter jogo muito importante pro Botafogo, né? Botafogo vai estar jogando em casa aí contra a Universidade de Chile, 9h30 da noite esse jogo, né? E a gente vai dar uma olhada na classificação aí, né? O Botafogo nesse exato momento ficaria de fora das oitavas, né? Tá com 9 pontos, tem um saldo de gol pior do que o Estudiantes, né? Então aqui o que tem que acontecer? O Botafogo tem que ganhar ou ganhar, porque se por acaso empatar e o Estudiantes, que vai ter um jogo teoricamente fácil contra o Carabobo, vencer, ou até mesmo empatar, o Estudiante se classifica aí em segundo lugar, né? E acaba aí desbancando o Botafogo, que na terceira posição vai jogar aí a Sul-Americana, né? Mas eu acredito que pelo futebol que tem demonstrado nos últimos jogos, o Botafogo tem o favoritismo para vencer. Os últimos 5 jogos de cada equipe aí, o Botafogo 3 vitórias, um empate e uma derrota, e os últimos 5 jogos do Universidade de Chile, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. No confronto direto, no primeiro jogo, né? No jogo lá no Chile, acabou dando a Universidade de Chile vencendo por 1-0, né? Mas foi um jogo aí onde o Botafogo teve muitas oportunidades e não aproveitou, e agora acredito que jogando diante da sua torcida, né? Jogando tapetinho, vai vencer esse jogo. Primeira opção aqui, a gente vai com a dica casa vence, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Botafogo, 2-0 casa. Agora o outro jogo aqui da Libertadores, a gente vai ter aqui o River Plate da Argentina contra o Universitário do Peru. 9h30 da noite esse jogo, o jogo vai ser na casa do River Plate. A odd pro River Plate vencer tá muito boa, né, 1,42. E o que acontece? O River Plate ele já tá classificado para as oitavas com 11 pontos, né? Porém, ele vai buscar essa vitória em casa aí para poder ter uma das melhores campanhas, né? Atualmente quem tá tendo a melhor campanha é o Palmeiras, né, com 100% de aproveitamento, mas o River Plate vai em busca também aí de ter pelo menos uma das melhores campanhas para decidir seus jogos, né, de volta em casa, né, nessas oitavas, quarta de final e tudo mais. Então é um jogo importante aí pro River Plate somar mais 3 pontos, chegar a 14, né, e ficar aí com uma das melhores campanhas até o momento. O Universitário, por sua vez, precisa vencer esse jogo, ou talvez até um empate, né, o empate já ajuda a equipe a se classificar em segundo lugar, porque o Independente Del Valle tem um saldo negativo de -4, né, então teria que meter uma goleada de 4-0 para cima do Barcelona nesse confronto, né, e acredito que não é tão fácil, né? Então um empate aqui é favorável para o Universitário, e com isso acredito que vai ser uma equipe que vai jogar fechadinha aí tentando matar o jogo no contra-ataque. No primeiro jogo o River Plate venceu, né, lá na casa do Universitário por 1-0, né, jogando lá no Peru, e acredito que agora jogando em casa tem tudo para vencer tranquilo esse jogo. Primeira opção aqui, galera, a gente vai com a dica casa vence, né, River Plate para vencer, e a segunda opção a gente pega aqui casa mais de um gol e meio, né, no caso o River Plate para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 River Plate, 2-1 casa.
Agora, nosso último jogo aqui, jogo da Sul-Americana, jogo muito importante para o Corinthians, né? A gente vai ter aqui o Huracan da Argentina jogando em casa contra o Corinthians, 9h30 da noite esse jogo, grupo aí que acabou complicando para o Corinthians, porque o América de Cali vai ter um jogo teoricamente fácil em casa contra o Racing Montevidéu, que não venceu ninguém, né? 5 derrotas, 5 jogos, e com isso o América de Cali vencendo esse jogo vai a 10 pontos, e com isso ele passa o Corinthians, né? Então o Corinthians precisa vencer, não pode nem pensar em empatar esse jogo aí para não ter risco de ficar de fora. Então, um jogo bem complicado. O Huracan aí já está completamente classificado, né? Está em primeiro lugar aí com 11 pontos, né? Não, já está classificado, né? Porque tem um saldo de gol aqui que é impossível o Corinthians tirar. Então, assim, só se acontecesse uma goleada de 5-0, por exemplo, 4-0, 5-0, aí o Corinthians acaba passando, né? Em primeiro lugar, indo direto para as oitavas. Mas é muito difícil isso acontecer, especialmente que o Huracan é uma equipe chata, especialmente jogando em casa. Os últimos 5 jogos do Huracan, por exemplo, são 3 vitórias e 2 empates. E os últimos 5 jogos do Corinthians, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eu acredito que o Corinthians tem chance de vencer, tá, galera? Lembrando que no primeiro jogo, jogando em casa, o Corinthians perdeu por 2-1, né? Mas não jogou nada. Mas pelo futebol que tem demonstrado nesses últimos jogos aí, acredito que pode sim arrancar uma vitóriazinha aí fora de casa e se classificar até mesmo aí em primeiro lugar. Não, em primeiro lugar não. Mas se classificar aí sem susto, né? Sem ficar dependendo aí de resultado do outro jogo lá do América de Cali, né? Então, aqui a primeira opção a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 Corinthians, tá, galera? Acredito que o Corinthians vai vencer esse jogo fora de casa. Vamos dar uma olhada aqui, antes de finalizar aqui os palpites, né? Vamos dar uma olhada no Genius aqui e vamos ver o que o Genius acha desse jogo do Corinthians, tá, galera? Lembrando que eu botei aí placar 2-1 Corinthians, né? Mais de um gol e meio, ambos marcam nossos palpites. E vamos ver aqui no Genius, né? Lembrando que esse sitezinho aqui, para quem não sabe, é um site que ele analisa os jogos, né? Com inteligência artificial, ele pega ali o algoritmo ali de confronto direto, estatística e tudo mais e acaba gerando aí palpite, né? Sugestões para cada jogo que a gente vai analisar. Eu sempre gosto de pegar essa opção aqui, pergunte ao Genius IA, que aqui a gente pode perguntar qualquer coisa. Aqui a gente vai escrever o nome do time que a gente quer analisar, né? A gente vai ver aqui que tem Corinthians feminino, Corinthians sub-20, mas o nosso jogo é esse aqui, Huracan e Corinthians. A gente vai perguntar ao Genius e vamos colocar aqui qual o placar desse jogo. Vamos perguntar aqui ao Genius e vamos ver o que ele responde aqui pra gente, né? Lembrando que esse site aqui ele é pago, tá, galera? Ele tem plano aí de 7 dias, de um mês. Eu particularmente acho mais interessante de um mês, porque o custo-benefício é melhor. E é um site que vai ajudar bastante você que não tem muito tempo para poder ficar analisando os jogos, tá, galera? Então, assim, é um site que ajuda bastante. Ele não vai te dar palpites ali 100%, mas ajuda bastante aí na sua análise. Vamos ver aqui com base calculada, o placar mais provável para esse jogo seria 2-0 Huracan. Olha só, 2-0 Huracan. Será que o Huracan vai vencer esse jogo fácil assim, galera? Eu acredito que o Corinthians pelo menos marca um golzinho. Um empate talvez, uma vitória. Apesar que o Huracan tá bem, né, cara? O Huracan tá bem, mas o Corinthians tem jogado bem nesses últimos jogos, né? Conseguiu arrancar um empate fora de casa contra o Atlético Mineiro no Brasileirão na última rodada. Então acredito que não vai ser jogo fácil aí por Huracan, igual o Genius está falando aqui não, né? Mas quem sou eu para contrariar o Genius aqui que costuma acertar uns jogos desse bem aleatório, tá, galera? Mas ele dá aqui a estatística, né? Ele diz por que tá colocando esse 2-0. Então, assim, obviamente que aqui ele vai pegar a estatística que é mais favorável por Huracan, mas a gente sabe que o momento, né, de cada equipe conta bastante, né? Então, eu coloquei aí o mercado de gols, que teoricamente aqui vai bater, né? 2-0 o Huracan, então pelo menos mais de um gol e meio bate. O ambos marcos já não bateria, né? Porque eu botei 2-1 Corinthians, né? Talvez o empate de 1-1. Então ambos marcos aqui não bateria pela análise aqui do Genius, tá, galera? Mas é aquilo, a gente sempre tem que utilizar também a nossa própria análise. O Genius aqui ele vai dar estatística do que está acontecendo nos últimos jogos, né? Mas a gente sabe que time brasileiro na Libertadores não costuma abaixar a cabeça, especialmente para time argentino, né? Então esse daqui é o Genius, ele deu aí a probabilidade de 2-0 Huracan. Eu particularmente sou contra
Eu vou contrariar o Gênios aí e acredito que seja um empate ou talvez vitória do Corinthians, né? Mas é aquilo. O Huracan aí, pela estatística, tem um favoritismo, fechou? Então esse aqui é o Gênios, o link vai estar aí na descrição do vídeo, também no comentário. Qualquer coisa é só clicar no link aí, fazer seu cadastro e escolher o plano que melhor agrada o bolso de vocês, né? Tem o plano de semana, como eu falei, se você quiser testar, é interessante, porém o custo-benefício não é legal. E tem um plano mensal aí que é o mais interessante, fechou? Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais palpites dessa rodada de terça-feira, né? Eu espero que vocês gostem e que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês o bilhete pronto da rodada, tá? E o nosso bilhete ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui de terça-feira, né, o nosso bilhete pronto, a gente pegou aqui 3 jogos. O primeiro jogo, Libertadores, né, última rodada aí, jogo entre Botafogo e Universidade de Chile. A gente pegou aqui Botafogo vence com empate anula, né, para dar aquela garantia extra aí no nosso bilhete, né. Aí o segundo jogo que a gente pegou aqui também da Libertadores, River Plate e Universitário do Peru, a gente pegou vitória do River Plate, né, jogando em casa aí, River Plate grande favorito para vencer. E o terceiro jogo, Sul-Americana, jogo entre Huracan e Corinthians, a gente pegou aqui mais de meio gol por Huracan, né? O time argentino aí tem que marcar apenas um gol, independente do resultado final. E essa odd aqui por Huracan marcar um gol tá muito boa, né? 1,60, né? Dá até para fazer entrada simples e na minha opinião tem grande valor, né? Especialmente com o Huracan jogando em casa aí, sempre costuma marcar seus gols, né? E vai tentar também aí fazer um bom resultado aí para não ter susto, apesar que não vai perder essa primeira posição, né? Mas acredito que jogando em casa, especialmente contra time brasileiro, né? Acredito que vai querer marcar um gol aí, vai querer buscar vitória, né? Obviamente. Então, esse mais de meio gol por Huracan aqui tá muito bom. No final, galera, a gente teve uma odd de 2,78, né? Eu acho que é a odd mais alta de bilhete pronto que a gente já teve aqui no canal BetGreen, né? Ficou uma odd bem alta e a gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$278,78, né? Ou seja, se bater esse bilhetezinho aqui, a gente lucra 200%, né, de lucro aí, quase 200% de lucro, né? A gente botando aí R$100, a gente vai ter R$178 de lucro, né? Se esse bilhetezinho aqui der green, então ficou muito bom. Se por acaso você não gostou, não acha que esse Huracan vai marcar gol, você pode estar, tipo assim, colocando outro jogo aí no seu bilhete também, tá, galera? Sempre lembrando aí que o bilhete pronto que eu deixo aqui é o que eu analiso e sinto mais confiança para deixar aqui para vocês, mas nada impede que você possa substituir algum jogo do bilhete ou até mesmo criar seu próprio bilhete pronto aí com 2 ou 3 jogos aí que eu sempre recomendo, né, para ter um nível de assertividade alta, né, para ter uma porcentagem boa de green e sempre lembrando aí também de ter gestão de banco e controle emocional sempre, fechou, galera? Lembrando que esse bilhetezinho aqui eu acredito que tem 70% de chance de bater, tá, galera? Como tá um bilhete aí com odd um pouco alta, a gente vai ter uma porcentagem aí de 70%, talvez uns 65%, tá, de chance de green. Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E quem puder também compartilhe o link desse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera, né, o pessoal aí conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa terça-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu! Fui!